Que tipo de mundo você gostaria de viver? E o que você seria capaz de fazer? O que você é capaz de fazer para tornar realidade esse mundo que você enxerga? Isso vale para o que você está fazendo da sua vida. Porque quando a gente faz esse questionamento, faz essa pergunta, como se fosse... Fica muito amplo, né? Ao mesmo tempo que fica muito amplo, fica muito vago. O que você gostaria pro mundo? Fica parecendo uma reflexão motivacional que talvez você não enxergue, não dê bola. Ou algo que seja muito motivacional realmente. Nada voltado para a sua vida. E eu gostaria muito de eu vou trazer uma reflexão muito diferente hoje, de um formato bem diferente. Não foi nada preparado, foi tudo muito bem despretensioso. E eu tô sendo o máximo, o que está sendo pedido para mim fazer aqui, falar para vocês, tá sendo com a minha máxima vulnerabilidade que eu poderia gravar esse vídeo. Eu estava aqui em meio às minhas reflexões, fiquei muito emocionada e eu precisava vir gravar para vocês. Eu tenho certeza que esse vídeo só vai conectar as pessoas certas que precisam ouvir isso, que desejam, têm um desejo ardente dentro do seu coração e que talvez você não entenda muito e que, como eu acredito muito em conexão, eu sei que as pessoas certas irão se conectar nesse vídeo. Você pode não entender ou até esse momento não ter entendido que você também tem essa chama ardente de ser sim uma pessoa, de ser um semeador, de ser uma pessoa, um transbordante na vida de outra pessoa, de ser um transbordante ou uma transbordante para o mundo. Porque quando a gente fala de mundo, a gente fala da gente, a gente fala do nosso próximo, a gente fala das pessoas que a gente mais ama, que são a nossa família, que são as pessoas das quais a gente convive, das pessoas próximas e as não próximas, das pessoas que a gente julga gostar e das pessoas que a gente julga não gostar. Então, essas pessoas, todos nós, estamos incluídos nesse o que eu gostaria para o mundo. O que eu gostaria para o mundo é aquilo que eu gostaria para mim, é aquilo que eu tenho dentro do meu coração de mais genuíno. Então a gente não consegue desejar. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar sobre você não dar aquilo que você não tem. E realmente é verdade, gente. Entenda essa palavra, repita para você e entenda com a maior profundidade. Fecha os olhos e fica falando para você, sabe? Fica se perguntando, sabe? Ou fica se afirmando. Eu só consigo dar para o outro aquilo que eu tenho dentro de mim. Eu não consigo dar aquilo que eu não tenho. Então, a gente precisa entender que quando a gente faz algo negativo para a vida do outro, quando a gente tem um ato egoísta, tem uma atitude ruim com o próximo, mesmo no momento de raiva, de fúria, que seja aquele momento rápido que a gente não respira e a gente ataca e faz pro outro, a gente precisa entender que a gente tem sim esse sentimento dentro da gente. Mas a gente tem o hábito de apontar e falar, não, é porque eu falei porque o outro me feriu, porque o outro tá antes do outro, você também replicou a maldade do que te fizeram. Então você tem sim dentro de você. Então, quando acontece isso, eu acredito que só é aberta uma janela para a gente olhar e revisitar aquilo que a gente também tem dentro da gente. Porque tudo que a gente replica, toda réplica, porque todo insulto que nos é dado, nos é enviado, o que volta da gente é uma réplica. E a réplica do que volta do insulto é o quê? O que sai da nossa boca? É mais do mesmo. Então, como que a gente pode julgar o outro se a gente também tem aquilo que ele está nos oferecendo? Se você está recebendo, é porque você tem aquilo para dar também.
Nossa, gente, é muito louco, é muito... Realmente, é só as pessoas conectadas e que precisam ouvir isso, vai ficar, porque o início do vídeo, por mais que não foi algo pensado, não, eu não tinha algo muito em mente do que gravar. Eu sabia mais ou menos como que eu ia iniciar o vídeo, assim como a pergunta que eu te fiz, porém o vídeo já iniciou, já encaminhou para esse raciocínio da gente ser, antes da gente se perguntar, olha que mágico, antes da gente se perguntar, espero que esse vídeo não fique confuso, porque tá um pouco confuso ainda na minha mente. Quando eu falei pra vocês que eu não pensei muito, é porque realmente eu não pensei. Eu senti tudo isso que eu tô sentindo, que eu tô transbordando pra vocês, eu já não raciocinei muito, eu já quis gravar pra não sumir pra não fugir tudo aquilo que tá aqui no meu coração transbordando. Mas assim, antes da gente se perguntar o que a gente quer, como que a gente quer ver o mundo, né? Como que a gente gostaria que o mundo fosse e o que nós estaríamos, o que a gente está disposto a fazer isso acontecer. Primeiramente, a gente precisa entender e ver, e algo que eu não tinha pensado, o que primeiro, antes de eu querer algo para o mundo, antes de eu querer como que o mundo fosse, o que dentro desse mundo aqui, desse coração, dessa mente, deste mundo aqui, o que tem aqui dentro? O que tem aqui dentro que eu gostaria que tivesse? E o que tem aqui dentro que eu gostaria que não tivesse? Aqui dentro, quando eu digo aqui dentro, é aqui dentro e aqui dentro também. E o que eu sou capaz de fazer para que aquilo que não exista aqui, e aquilo que não exista aqui, e aquilo que já existe, o que eu sou capaz de potencializar aquilo que já existe, ter coragem de colocar para fora aquilo que eu não coloquei ainda, e o que é aquilo que eu preciso matar aqui dentro, reconhecer, observar, acolher e matar aquele sentimento que eu tenho aqui dentro que eu enxergo no outro. Então eu te pergunto, é uma reflexão que eu também faço para mim, gente, porque nós não somos perfeitas, nós não somos perfeitos. Só que Deus nos deixou um coração genuíno, sincero e singelo, que não precisa de muito estudo, muito não, que não precisa de estudo nenhum, para que a gente possa ativar esse modo genuíno, esse modo humano, ser humano, esse modo amoroso que Ele deu para cada um de nós. Então, muito antes da gente se questionar e se perguntar o que a gente quer ser, quer ter, o que a gente é capaz de fazer para ver, antes de pensar em casa, carro, apartamento, como diz o professor Hélio Couto, mas antes da gente querer as coisas materiais, que é muito justo, porque ser próspero, querer algo material, querer viver em vida, uma vida de abundância, de riqueza, isso é incrível, eu também quero. Mas antes disso, para que tudo isso venha a ser verdade, ser materializado na nossa vida, o que a gente tem aqui dentro e aqui dentro, para que a gente consiga materializar esse todo o resto. E eu quero muito que você reflita sobre isso, porque eu tenho certeza que vai ser uma chave para você viver o extraordinário, porque eu tenho certeza que vai ser pro meu. Não que eu nunca pensado, nossa, Geisa, você nunca pensou sobre isso? Já. Muito. Já estudei muito, paguei muito para ouvir isso. Mas nunca tinha entendido com essa profundidade o que eu tô aqui falando com vocês, da forma que eu tô falando com vocês. Gente, reflita. E junto com essa reflexão, eu lembrei da passagem, que eu já tenho até um vídeo gravado aqui no meu canal, sobre a mulher de Ló. Sobre a mulher de Ló, sobre Judas, e eu vou tentar contar aqui para vocês, de uma forma que a gente consiga falar tudo. E eu não vou me importar se esse vídeo vai ser curto ou longo, mas eu quero transbordar tudo que tem aqui dentro de mim, do meu peito, do meu coração.
Então, voltando aqui como eu estava falando sobre a passagem da mulher de Ló, que foi uma coisa que foi se encaixando na outra. Às vezes a gente quer viver no paraíso, às vezes a gente quer viver na terra que emana leite e mel. Muitas vezes a gente quer ter um grande amor, uma família perfeita, ser muito próspera, ter todos os nossos sonhos realizados. Porém, quando a gente recebe uma ordem, quando a gente recebe uma promessa, porque todos nós nascemos e vivemos debaixo de uma promessa. Cada um tem a sua individual, eu tenho a minha, você tem a sua. Mas quando a gente olha e você pega a tua promessa, e cada um vai pegar o exemplo da promessa que Deus a enviou, você olha para a sua promessa, e quando a gente vê a mulher de Ló, o porquê que ela virou estátua de sal, porque ela não deixou, mesmo debaixo de uma ordem, que era para sair da terra, que era para sair daquela casa, fechar a porta, pegar o filho e o esposo, os bens maiores que ela tinha, que eles tinham, que a incumbência foi dada para Ló, né? Ló, pega sua família, sua mulher e seus filhos e saiam. Peguem todas as pessoas que você ordene, a todas as pessoas que você ame e peçam para que vocês saiam, mas não olhem para trás. Nem todos foram. Ele pegou seus filhos, as suas filhas e saiu com a mulher. Mas a mulher não percebeu que debaixo da ordem de Deus, ela já estava levando o que era de mais valioso, que era as pessoas, os seres de carne e osso que estavam com ela. Mas ela não conseguiu perceber, ter essa percepção de vida. E ela olhou para os bens materiais, que era a casa, os pertences e as pessoas que ali ela deixava, os tesouros que ali ela deixava. Aí eu repasso essa reflexão para você. Quantas vezes a gente não consegue seguir a nossa vida porque a gente está olhando para trás, às vezes para aquilo que a gente deixou lá, que talvez algo que você, sempre algo material, que você deixou para trás, que o dinheiro compra, né? Que você acha que é seu, porque nada daqui na terra é nosso. Tudo tem um dono, e esse dono, o único dono é o Senhor Jesus. Mas a gente não presta atenção, né? A gente não dá muito, não conserva muito todo o manuscrito que nos foi deixado. A gente prefere falar, mas ninguém aqui é Deus, ninguém aqui é santo, então vamos viver a vida como a gente quer viver, né? Como que as outras pessoas agem com a gente, então vamos fazer as mesmas coisas. Então, tudo aquilo que eu construí eu não vou deixar para trás, eu vou brigar, eu vou espernear e eu vou guerrear por tudo aquilo. E muitas das vezes você pode até sair, mas você vai estar sempre revisitando e olhando para trás. E todas as vezes que você olhar para trás, a gente já tem aqui uma história de que todas as vezes que você olhar para trás, você vai virar uma estátua de sal. Você vai morrer, você vai ficar paralisada. E talvez os seus sonhos, os nossos sonhos, não aconteceram ainda porque a gente revisita demais o nosso passado. Porque a gente olha muito para trás do que a gente deixou. E muitas vezes, no seu caso, pode ser que sejam pessoas, não só coisas materiais que a gente deixa para trás. Muitas vezes a gente está ligado a pessoas que nos feriram, que nos abandonaram, que nos traíram. E a gente está preso a essas pessoas. E isso também é ruim, porque isso também é como se a gente tivesse, eu imagino, vou parafrasear aqui com vocês, vou criar uma narrativa para vocês entenderem o meu contexto, para ser o mais didático possível, tá, gente? É como se você tivesse que seguir o seu único caminho
A sua única oportunidade de você chegar nessa terra prometida seria, para mim não usar a analogia da ponte, de queimar a ponte, eu vou usar a que veio na minha mente. Eu quero trazer tudo aqui, o meu coração está transbordando, que eu imaginei, tá? Se você estiver subindo uma montanha e é o único caminho que você tem, só que você está lá na sua mochila, imagine que existam muitas pedras e que todas essas pedras é peso, são pesos, né? E todos esses pezinhos têm nome. E esses nomes você coloca aí de todas as pessoas que você é magoada, tem raiva, tem rancor, tem porque te traíram, porque te feriram, independente do que aconteceu. E você não consegue avançar, você não consegue subir com mais rapidez, agilidade, e não vai conseguir subir porque você já está muito cansada. E esse cansaço pode ser não só mais cansaço, você está muito ferida, seus pés já estão muito machucados porque você já andou por muito tempo. Então seus pés estão queimados, seus pés estão machucados, as suas costas estão doendo porque você está carregando aquele peso, lembra das costas? Na mochila. Você está com fome e você está cedendo para chegar nessa terra prometida. E você sabe que o único caminho é você subir, só que para subir você vai ter que deixar o peso da sua mochila. E aí, como você é muito teimoso, a gente é muito teimoso muitas vezes, o que a gente faz? A gente escolhe uma pedra, escolhe um nome que esteja ali dentro da sua mochila e você joga para fora. Você percebe que você vai ter, com certeza, você vai ter mais agilidade para você subir, continuar subindo a montanha. Mas você cansou de novo. Você vai até um certo tempo, você vai até um certo limite, você vai até conhecer pessoas novas. Vamos colocar aqui um caso de um relacionamento. Você vai até conseguir, você vai arrumar outra pessoa que você vai acreditar que vai te amar, mas você tá ferida ainda, lembra? Só tá ali, cicatrizado, mas a ferida tá ali. E aí vai chegar um momento que você vai cansar de novo, essa pessoa vai te ferir, ela vai te machucar, ela vai te trair de novo. E você sabe que você vai ter que jogar mais uma pedra. Aí você para e fica ali remoendo a dor, sendo que é só ir lá e jogar aquela pedra e seguir, é só ir lá perdoar, liberar e seguir adiante. E muitas vezes a gente não faz. E aí vamos avançar até chegar ao topo. E aí você foi jogando, você conseguiu subir. Só que agora, para finalizar, falta a última pessoa que você precisa. A última situação que você precisa liberar perdão. Por mais que essa pessoa talvez roubou a sua juventude, talvez você acredita, né, que roubou a sua juventude, talvez te feriu, te tocou em alguma parte do seu corpo, na sua infância, na sua juventude, não importa o que aconteceu, gente. Se a gente não liberar, a gente vai continuar prostrado, juntamente com a nossa dor. E o outro não tem nada a ver com isso. Ele nunca é culpado por nada. As pessoas que são apresentadas na nossa vida de uma forma, metaforicamente dizendo, negativa, são todas as oportunidades que a gente tem de se curar, de olhar para aquele sentimento, para aquele ato, para aquela dor e falar: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu me ressoei? Por que eu magnetizei essa dor, essa traição, esse abandono? Eu preciso seguir, eu preciso curar, eu preciso avançar sem olhar para trás. Porque já foi me dada uma ordem para mim não olhar para trás. Então avança. Aí você vai, só assim a gente vai conseguir subir na montanha e ir para terra que emana leite e mel. Só assim, metaforicamente falando da montanha e da terra prometida, assim aos nossos sonhos, assim aos nossos desejos, as nossas conquistas, a nossa prosperidade. Só assim a gente vai conseguir chegar a esse tempo novo, a ver as coisas se materializarem na nossa vida e parar de duvidar nas leis da vida, na lei da atração, nas leis que regem, na espiritualidade que regem a nossa vida, sim. Nós todos vivemos debaixo de leis, querendo acreditar ou não.
E aí, gente, para finalizar, que eu acabo fazendo um vídeo longo, então tô cortando, fazendo em etapa. Eu vou falei sobre, quero que você reflita, espero que você reflita, te convido a refletir sobre como que você gostaria que o mundo fosse, o que você esperaria do mundo e o que você estaria disposto a fazer para que isso se torne real. Mas coloque essa pergunta em forma do mundo, em forma de você, do que você quer para você, para o seu próximo. Porque quando você quer para você e para o seu próximo, a gente é só uma soma daquele efeito cascata do amor que só vai gerar mais amor. E do contrário também é verdadeiro. Então eu te chamei para uma reflexão sobre o que você deseja e o que você é capaz de fazer. Falei para você sobre pega o seu sonho e coloque aí, veja o porquê que você não conquistou. Por que você não consegue subir essa montanha? Lembra da analogia das pedras? E cada pedrinha tem um rostinho, tem um nome que só você sabe. Ninguém precisa saber. Só você e Deus sabe. Por mais que você não queira admitir. É por isso que as coisas não aconteceram. E eu não falo só de coisas materiais, tá, gente? Porque tá cheio de gente, repleto de casa, carro, apartamento. Mas são pessoas suicidas, são pessoas que têm sentimentos, não conseguem dormir, só dormem à base de remédio. Não são pessoas que não têm uma saúde plena, tranquila, não têm a mente sã. Então, tanto só ter a mente sã e não ter condições financeiras para poder prover o mínimo, também está em desequilíbrio. E aquela pessoa que também tem muito dos bens materiais e não tem o espiritual alinhado também está em desequilíbrio. Então tudo é um desequilíbrio. Então a prosperidade para mim é você ter todos os seus pilares muito bem desenvolvidos, enraizados. E é isso que eu busco e quero para minha vida, para a vida da minha família. A Geisa, você tem? Não. Estou ainda em construção, assim como provavelmente você. Me conta aqui nos comentários também, se assim for possível para você. Mas aí eu quero falar sobre a última reflexão que eu fiz, gente, sobre Judas. Aí eu falo, aí você pode ficar brava, nervoso, brava comigo, porque você vai falar assim, o que eu tenho a ver com Judas, Geisa? Judas traiu Jesus, sentou à mesa, beijou Jesus, Jesus o beijou e mesmo assim ele o traiu. Eu não traio, eu não sou uma traidora, eu não sou um traidor. Todos nós temos um Judas dentro da gente. E eu olhando para a trajetória de Judas, gente, eu percebo que Judas, e você pode me condenar agora, não sei se você vai me entender, mas o Judas, o mal que ele teve, é o mal que reflete em nós, é o mal da dúvida. Porque ele duvidou. Não, nunca é o suficiente. Você já reparou que muitos casamentos acabam, muitos relacionamentos em tudo, relacionamentos de tudo, tá, gente? Amizade, trabalho, afetivo, porque existe dúvida. Onde é plantada a sementinha da dúvida, há destruição. Sabe aquela famosa onde a fumaça há fogo? Nem sempre há fogo, ou melhor, se há fumaça, há fogo, mas de que forma que você investiga? Sendo juiz, já tendo a sua resposta, já tendo o que você acredita, o que você acha, e o seu veredito final é aquilo e não importa o que falam, o que façam por você e para você. Ele duvidou. Por mais que ele tinha muitas provas, Jesus já tinha dado muitas provas para ele. Como ele acreditou que ele poderia ser
agraciado com alguma coisa, se beneficiado, o que muitas vezes a gente faz, né? Eu vou ser beneficiado por tal coisa, então, por mais que não foi eu que matei, mas eu vou indo lá o revólver, né? Ou eu não preciso da arma branca, nem da arma de fogo, mas eu uso aqui, ó, a minha linguinha para botar fogo e envenenar mais a situação. Então, eu não tô fazendo nada, né? Só tô, como eu vou me beneficiar, vão te pagar, vão te dar algo em troca, então você vai lá e faz. Foi o que aconteceu com Judas. Aí ele foi lá e por ele acreditar, só que no fundo ele acreditava em Jesus, né? Mas ele falou, como eu posso receber algo e eu já fiz, popularmente falando, a besteira, para não falar outra coisa. O que ele fez? Todos vão cair do cavalo, porque quando forem tentar prender ele, Jesus vai usar a mágica dele, né? E vai destruir todos eles. Mas nós temos o livre-arbítrio, né? E aí Jesus não fez. E assim o Jesus morreu na cruz. Mas isso vai muito além, né? Não foi somente por conta disso. Ou não foi por causa disso. Mas quantas vezes você também foi Judas e é Judas na vida de alguém? Duvidando. Duvidando de alguém, duvidando daquilo que te falaram. Você agiu conforme a dúvida e foi Judas na vida do outro. E muitas vezes a gente nem imagina o quanto que essa nossa dúvida, o quanto que a dúvida que você plantou na vida do outro fez a destruição na vida do outro. E é muito simples, talvez você nem saiba e nunca vai saber a destruição que a dúvida que você plantou no ouvido do colega, da colega, do amigo, do familiar, do irmão, da irmã, do pai, da mãe, o que destruiu a vida do outro. Então, gente, a gente pode sim ser pessoas melhores. Se a gente quiser e for andar conforme a palavra de Deus, não somente a palavra, mas agir conforme, refletir, pensar. E não tem nada de errado você não ter feito escolhas e tenha tido atos que você não se agrada e não se sinta uma pessoa boa do que você fez, mas você ter o arrependimento de voltar e fazer diferente, de ser uma pessoa a fazer algo diferente. Então esse meu convite é para que você reflita sobre isso. O que você quer? Talvez você só precisa jogar, esvaziar sua mochila. Às vezes você só precisa pensar no que você quer, no que você gostaria para o mundo, que é para você. Talvez você só precise eliminar esse Judas que você também tem, sim. Todos nós temos. A mania da dúvida. A gente tem a dúvida sobre nós e a gente ainda planta a dúvida na mente do outro. Então, reflete comigo. Eu poderia falar, gente, minha mente está pipocando, mas esse vídeo já está longo demais. Mas assim, reflete sobre isso. Reflete. Reflete. Ó, eu vou encerrar o vídeo assim, com a pergunta. O que você gostaria? Como que você gostaria que o mundo fosse? E o que você gostaria? O que você acredita de que... O que você é capaz de fazer para que esse mundo se materialize assim, ó, na sua vida hoje? E você já entendeu a interpretação do mundo, né? Segundo, olhe para sua mochila, veja como que está sua bagagem. Porque dependendo da sua bagagem, lembra, você não vai conseguir chegar aos seus objetivos. E em terceiro e último, mata o Judas que tem dentro de você. Eu já estou matando o meu. Porque você vai... Eu tenho certeza que fazendo essas 3 coisas, começando com esses 3 pilares, muita coisa vai ser, muitas portas vão ser abertas na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Imagine essa mensagem sendo ecoada aí para os 4 cantos do mundo. O que a gente não pode fazer só com uma sementinha? Pense nisso.